noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite. Mais uma segunda-feira, com muita alegria, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí há 4 anos aproximadamente, né, Célia? Porque fazemos esse estudo minucioso. Aqui não é simplesmente a leitura das questões e das respostas. A gente traz todo o entendimento dentro do nosso conhecimento, evidentemente, mas para que fique palatável, fique entendível tanto o que Kardec questiona e principalmente o que os espíritos trazem como resposta dessas perguntas de Kardec. Porque é fundamental que a gente entenda esse texto e o contexto dessas questões para que a gente possa realmente trazer para as nossas vidas. Porque senão, em algumas tentativas, muito provavelmente, muitos de vocês já tentaram ler sozinhos e tiveram dificuldades. Então, o estudo em grupo, como existe na nossa casa, o presencial, Livro dos Espíritos e o livro do Evangelho, principalmente, é para facilitar esse entendimento para aquelas pessoas ainda iniciantes, né, neófitas no estudo do Espiritismo, para que, junto com outras pessoas, elas possam desenvolver, dirimir as suas dúvidas. Então, daí a importância desse estudo que a gente faz aqui já há 4 anos, minucioso, questão por questão, que muitas das vezes, para muitas pessoas, fica moroso. Mas não, é porque a gente precisa realmente trazer esse entendimento. Porque quando a gente conversa, a gente aprofunda o entendimento, isso a gente guarda, passa a fazer parte de nós. Aquilo que a gente muitas das vezes simplesmente lê, amanhã a gente não lembra mais. Mas aqui a gente conversa, a gente fala, discutimos, aprofundamos esse entendimento para passar a fazer parte do nosso corpo, do nosso ser, do nosso espírito, do nosso entendimento. Então, é com essa finalidade que a gente aprofunda sempre essas questões, trazemos alguns exemplos de nossas vidas ou de vidas de leituras de livros para tornar esse estudo assim bem consistente. Nós vamos fazer a nossa prece para que a gente dê continuidade ao nosso estudo. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, os mentores de nossa casa. Vamos agradecer aos espíritos mentores deste estudo. Porque, como sempre dizemos, muito antes de nós iniciarmos o estudo físico aqui, esse estudo já foi plasmado no mundo espiritual. Ele já estava sendo preparado no mundo espiritual. Então, é a nossa gratidão a esses espíritos que fazem parte desse planejamento e que eles possam estar conosco, nos intuindo e nos inspirando sempre, para que possamos trazer entendimentos compreensíveis para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Nós fazemos sempre a leitura de um pequeno texto, de uma frase, para que a gente possa refletir durante a nossa semana. E a de hoje será colocada para vocês aí na tela e ela traz assim: a dor passa, o brilho volta, o ciclo muda, nada é para sempre. Tenham isso em mente. Isso é muito importante porque muitos de nós, muitos de vocês, podem estar passando por situações difíceis, de qualquer ordem, financeira, emocional, familiar, né? Amorosa, saúde. Nós sempre estamos passando pelos nossos desafios. Sempre falamos aqui que nós estamos nesse mundo de prova e expiação em que a felicidade ainda não faz parte de nossas vidas. Então, é muito comum que a gente esteja passando por essas provações.
Mas é também muito importante que a gente tenha em mente essas palavras. A dor vai passar. Esse sofrimento vai passar. O brilho vai voltar. E a gente traz, né, exatamente aquele que foi para nós um dos maiores exemplos de resignação, de amor, que conviveu conosco, Francisco Cândido Xavier, que também, embora tivesse sido e foi esse apóstolo do bem que trouxe tantos livros para nós, que teve essa vida exemplar, mas ele também passou pelas suas dores, e muitas dores. Nós, quem teve a oportunidade de ver o filme, né, da vida de Chico, viu o quanto ele sofreu desde pequeno. Provavelmente estava sendo preparado, moldado para ser esse apóstolo que ele foi. Mas Chico, já adulto, sofria lá com os problemas de visão, com problemas de coração, angina, né? Que provoca dores horríveis, próstata e tudo mais. E teve um determinado momento em que ele estava tão desolado, mas tão desolado, que ele pergunta a Emmanuel, né, para que ele fosse buscar uma resposta com Maria Santíssima. E Emmanuel vai. Alguns dias depois, Emmanuel volta e ele pergunta se ele tinha falado com a Maria Santíssima sobre as dores dele. E Emmanuel disse que sim, e ela tinha mandado uma mensagem para ele. A mensagem era só isso: isso também passa. Isso Chico trouxe para nós para que a gente pudesse aproveitar desse entendimento, dessa mensagem que ele recebeu. Porque diante de todas as dores que a gente possa estar passando hoje, a gente tenha sempre em mente que isso também vai passar. Que a gente tenha esse conforto. A gente tem um exemplo, Jesus mostra isso para a gente numa coisa, quer dizer, numa coisa simples, que é o dia e a noite. Agora, o dia está claríssimo, lindo, um céu maravilhoso, o sol aí nos aquecendo. Daqui a pouco, lá para as 6 horas, ele começa a perder esse brilho, esse clarão. Aí nós vamos entrar numa noite escuríssima. E quanto mais vai passando, mais breu vai acontecendo, até que chega o ápice da meia-noite, e aí a curva descendente. E aí essa escuridão, ela vai se amenizando e volta o dia. Volta o sol. Você está falando aí, né, Sério, eu estou lembrando aqui, isso é o ciclo da vida, né? É o ciclo. É esse balanço da vida, né? Do nascer, do clarear, do escurecer, esse balanço da vida que nos mantém vivo. E passa, a escuridão passa, o brilho passa, tudo passa. E isso também vai passar. Isso que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos vivendo, também vai passar. É uma questão de fé, é uma questão de perseverança, é uma questão de resignação. Mas não podemos esquecer que a luta precisa continuar. A parte que nos cabe nessa história toda, para isso passar, nós temos uma parte importantíssima nela. Então, da mensagem, dessa mensagem de reflexão, vamos guardar isso também vai passar. Perfeito.
E aí nós vamos continuar na lei de liberdade, na 10ª lei, na lei de liberdade. Ainda estamos lá no resumo teórico. No né? resumo teórico de Kardec, estamos caminhando para o final. E depois nós vamos para a última lei. Quer dizer, nós estamos caminhando para o final, mas ainda tem bastante colocações de Kardec. E nós estamos falando de fatalidade, de livre-arbítrio. Isso aí, nós estamos no resumo teórico das ações humanas. Então, falamos muito sobre fatalidade. Teve um momento em que Kardec se refere que em sorte. Então, fatalidade e sorte, aqui nesse contexto, é só uma mudança de nomenclatura, porque é a conta da fatalidade, aconteceu porque é uma coisa, foi uma fatalidade, ou então porque é sorte. Kardec continua. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos. De si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Então, segundo essa doutrina vulgar, Deus não teria participação alguma. O homem, ele tiraria dele mesmo, através dos seus instintos, toda a responsabilidade recairia nesse instinto, nessa organização física. Porque o nosso corpo físico, a gente decide no mundo espiritual, a gente decide, vamos esclarecer isso. Muitos de nós participamos da nossa programação reencarnatória, mas esse corpo, e aí as deficiências, as possíveis deficiências que esse corpo físico venha a ter. Mas a constituição final, ela é dada pelo nosso pai, pela nossa mãe. Aquele corpo é genético. O que nós decidimos, o que muitos de nós decidimos no mundo espiritual, são essas possíveis deficiências. E aí, é o que Kardec está dizendo aqui, que ele não lhe pertence a culpa de ser feito como é. Ele não tem. Mentira, se exime de responsabilidade. Não tem responsabilidade nenhuma. Isso segundo a doutrina vulgar. Segundo o homem não teria responsabilidade nenhuma de ser como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude
E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má. Ele cede, ele consente, ele aceita essa sugestão estranha e má. Livre-arbítrio. Ele decide. Em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Nós decidimos sempre. É o que eu coloquei aqui no programa passado. Eu te dou um conselho para uma determinada situação. Você vai concordar e vai aceitar, vai aceitar aquilo e transformar em realidade na tua vida se você quiser. Se nós quisermos. A decisão final é sempre nossa. Isso nós falamos até naquela questão que a 459, em que Kardec pergunta sobre a influenciação dos espíritos em nossas vidas. Eles nos respondem que os espíritos nos influenciam muito mais do que possamos imaginar. De certo, é eles que nos conduzem. Mas você disse muito bem que essa condução vai depender de nós. Eles podem nos orientar, nos aconselhar. Mas quem vai decidir se vai acatar esse conselho ou não, sou eu. Né? Assim, continuando a Kardec, assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Não há. A doutrina espírita nos diz que não há arrastamento irresistível. E nós já falamos aqui há poucos estudos atrás, né, Célia? Naquela condição em que muitas das vezes, por uma questão de prova, nós nascemos em locais que vamos ter acesso a acometimento de determinadas situações para nossa prova. E será prova para nós passarmos por aquela situação sem nos contaminarmos. Sabe quando a gente fala, não, mas aquilo era irresistível. Isso é no nosso dia a dia normal. Mas a doutrina espírita nos diz que não há influência nenhuma que seja irresistível. Nós é que concordamos, nós é que aceitamos. E olha o que ele continua dizendo aí, né, Célia? E aí continua. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta. Aqui tá, no meu tá tapar os ouvidos, né? A voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal. Como pode cerrá-los a voz material daquele que lhe fale ostensivamente? Então, se você tem aquele amigo, né, que está sempre te chamando para uma determinada prática que não seja boa para você, você tem que cerrar os ouvidos para ele também. Não é assim que a gente faz? A gente tem uma maneira, tem uma filosofia de vida. E tem uma pessoa do nosso convívio que vive nos chamando para que saiamos deixemos essa filosofia e acatemos uma outra. A gente cerra os ouvidos. A gente não quer ouvir aquilo. A gente não aceita esses convites. Então é tapar a voz a essa... E por quê? A essa voz material. E por que essa voz oculta, ela vai falar mais alto para a gente do que aquela voz material? É uma questão de sermos ou não coniventes.
Interessa a gente. Por isso que a gente cede. Por isso que a gente ouve. E faz. Pode-o, pela ação da sua vontade, nós podemos resistir a esse arrastamento, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus força necessária e clamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Isso é prece. Né? Então, esse arrastamento, ele é irresistível se nós quisermos. Eu quero, então eu peço ajuda. Pai, me ajuda, me fortalece. Eu não quero ceder a isso. Meu anjo da guarda. Então, é a prece, é a nossa conversa com Deus. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente pede a Ele. A tentação, ela está aqui no mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Aí nós, ao invés de resistirmos, ao invés de lutarmos contra, ao invés de nos pegarmos, de pedir força, de pedir amparo, fortaleza a Deus, aos bons espíritos, a gente prefere dizer assim: a carne é fraca. Ou foi a fatalidade. A fatalidade. Foi a fatalidade. Entende? Porque dessa forma assim, né, Célia, a gente tira um pouco da nossa responsabilidade, da né? nossa Culpa, da nossa responsabilidade. Foi a fatalidade, tinha que acontecer, não dependeu de mim. E a gente sabe que, na maioria das vezes, depende sim da nossa forma de interpretarmos o nosso livre-arbítrio. Mas a doutrina espírita, ela vai nos esclarecer que nós precisamos entender que nós temos responsabilidade por todos os nossos atos, pensamentos, sentimentos e ações que façamos. Tudo é responsabilidade nossa. Tudo é responsabilidade nossa. Ninguém está dominado, ninguém está apto a falar: foi fulano, foi por causa de fulano. Não, não foi por causa de fulano, não foi por causa do espírito, não foi por causa da fatalidade, não foi por causa da sorte. Foi imprudência, foi pouco caso, foi ouvido de mercador que eu fiz, foi meu interesse. Sempre é nosso. A responsabilidade sempre vai ser nossa. Vou ler um pedaço. Então, Kardec ainda continua dentro dessa... Eu tinha falado há uns 2 programas atrás, né, Célia? Essa lei da liberdade é bem extensa, porque ela é muito importante. Ela é a base, Célia, para que a gente possa ter esses entendimentos que nós estamos falando aqui agora, que Kardec está fazendo esse resumo para nós. Isso é importante que fique muito solidificado no nosso conhecimento. Livre-arbítrio, fatalidade e planejamento reencarnatório. Para a gente não culpar os outros ou nos tirar a responsabilidade sobre o que realmente é responsabilidade nossa. Kardec continua ainda. Essa teoria da causa motivadora de nossos atos ressalta, evidentemente, de todo o ensino dado pelos espíritos. Ela
não é apenas sublime em moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostrá-o livre para isentar-se de um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos. Não é mais uma máquina que age por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional, que escuta, que julga e que escolhe livremente entre dois conselhos. Então, voltamos aqui exatamente, Kardec volta a frisar a nossa participação em tudo que acontece em nossas vidas, como sendo de principal responsabilidade nossa. E, Nivaldo, Kardec nos diz como livre é de fechar sua casa aos importúnios. Fecharmos os nossos ouvidos àqueles maus conselhos, Célia. Vamos pensar na nossa casa material, aqui na matéria. Permitimos que entrem. Se nossa casa estiver fechada, a porta da nossa casa fechada, civilizadamente, alguém entra se não abrirmos a porta? De forma alguma. A sede do espírito é inteligência. E o pensamento é o que move. Então, se eu fecho a minha casa mental, qual é a influência que eu vou ouvir? A que me convém. Perfeitamente. Eu vou abrir a porta da minha casa mental aquilo que me convém. Então, se eu tenho uma orientação, se eu tenho uma influência, como Kardec chama aqui, de um obsessor, eu escuto ele porque eu abro a minha casa mental. Você permite que ele entre? Eu permito que ele entre. E aí, como é que... como é que ele chega perto de mim? Por afinidade. Porque as energias, elas são compatíveis. Vamos falar assim, né, Célia? É quando a gente tem os mesmos gostos, tem as mesmas preferências. Então, nós vamos nos afinizar. Quer dizer, por exemplo, a gente pode dar um exemplo, eu gosto de futebol, mas o outro gosta de música. Não vai estar afinado. Eu vou me afinar com aquele que também gosta de futebol. Claro. O que gosta de música com aquele outro que gosta de música. Então, quando nós começamos a perceber que essas separações, essas escolhas, nós podemos fazer esses fechamentos. Só vai entrar na nossa casa mental, assim como na nossa casa material, aquelas energias que nós permitimos, a gente vai se fechar, vai se blindar para essas influenciações negativas. Ou seja, nós não estamos, como foi dito anteriormente, sim, nós não estamos numa situação que é irresistível. Não estamos. Tudo é possível. E aí Kardec vem chamando aqui a atenção, ele deixa de ser simples máquina. E depois ele nos diz assim, ele deixa de ser simples máquina atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade. Então essa é a potência maior que nós temos, a nossa vontade. Se eu quero, se eu tenho vontade, eu faço. Então, essa possibilidade de escolher entre essas duas
esses dois conselhos, ele continua. Acresça-se que, apesar disso, o homem não está privado de sua iniciativa. Ele não deixa de agir por impulso próprio, visto que, definitivamente, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinham como espírito. Então aqui uma outra coisa muito importante, porque a gente faz tem essas dúvidas com relação ao espírito em que encarna ou essa alma que desencarna. Nós pensamos que muitas das vezes, já falamos aqui, ao desencarnarmos nós vamos manter exatamente as nossas tendências, vamos manter todas as nossas virtudes que tínhamos aqui como encarnado. Se éramos homens do bem, de bem, vamos continuar no mundo espiritual. Se tínhamos os nossos defeitos, as nossas mazelas, nós vamos carregá-las para o mundo espiritual. E vice-versa. Aquele espírito que no mundo espiritual, como eles nos dizem aqui, tinha as suas mazelas, ele vai trazer isso para ser possivelmente até reajustado aqui no mundo material, nessa reencarnação. Mas ele não vai se transformar num espírito já totalmente livre dessas imperfeições. Nós somos... essa não é a nossa primeira encarnação, não vai ser a última, já tivemos várias aí para trás. E essa encarnação de hoje, essa encarnação que nós estamos vivendo, é um somatório de virtudes e defeitos e falhas que viemos tendo. Virtudes e falhas. A tendência é que essas falhas venham diminuindo, e essas virtudes, num processo crescente. O inverso vem crescendo. Né? As faltas que cometemos, têm, portanto, sua fonte primeira na imperfeição de nossos próprios espíritos. É do espírito. Então, o que nós somos hoje encarnados não é fruto dessa matéria, é fruto do espírito. Esse espírito já nasceu com essas mazelas. Aquela fala nossa, a carne é fraca, o espírito que é fraco. A carne, é o envoltório do espírito. Então, portanto, sua fonte primeira na imperfeição de nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral. Estamos aqui encarnados e vamos nos manter e vamos dar continuidade a essas várias encarnações ainda na busca dessa perfeição moral, que um dia alcançará. Alcançaremos, todos nós. Por mais descrença nossa, e a um gente dia alcançaremos essa... Célia, o que Jesus nos disse, que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então, todos nós, por mais defeito que tenhamos, todos nós um dia chegaremos lá. A gente, quando Kardec diz assim, essa superioridade moral, vamos reparar que ele não fala material, da nossa inteligência, ele fala da nossa moralidade. Nem material. Material a gente não escuta. Não se fala em matéria aqui. Essa superioridade moral que nós alcançaremos. Isso aí é estabelecido pelo nosso Pai. O nosso destino é sermos espíritos felizes, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, vamos ser. E aí, muitas das vezes, eu me pego, Nivaldo, assim, mas meu pai, você tem tanto trabalho ainda, você tem tanto que esperar,
Porque a gente vê determinadas coisas que até Deus duvida. Não é possível que eles façam ainda isso. Porque nós fazemos. Mas o consolo é que essa superioridade moral um dia alcançaremos. Leve o tempo que precisar. A Terra está no segundo degrau. Abaixo de nós, só mundo primitivo. Nós saímos do mundo primitivo e estamos aqui no mundo de prova e expiação. Segundo degrau. E a escada é longa. A escada é muito longa. Estamos falando, né? Há vários anos, Chico já falava nesse mundo de regeneração, que não vai ser assim um passe de mágica. Esse mundo de regeneração, ele vai se concretizar com a mudança de cada um de nós. Somos nós que vamos mudar o planeta. Não é o planeta que vai mudar para que a gente habite ele, um planeta melhor. E eles continuam ainda, né, falando sobre essa moral que um dia alcançaremos, mas que nem por isso deixa de ter livre arbítrio. Com toda essa nossa imperfeição, com toda essa nossa infantilidade, esse espírito ainda tão infantil, mas ainda Vamos assim dar continuidade. Nós temos o nosso livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se expurgar de suas imperfeições, pelas provas por que passa. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir à sua luta, que empreende. Olha bem o que Kardec está diz. falando, né? Para tentar fazer com que nós sucumbamos. Nós somos espíritos imperfeitos e aí a gente pensa que os nossos irmãos desencarnados que se comprazem em nos levar para o mal, a gente pensa que eles são burros, mas não são. Não são ignorantes. Eles, como eles estão no mundo espiritual, desprovido desse corpo físico, a visão, os sentimentos, a percepção deles é muito mais abrangente. Então, eles detectam em nós as nossas falhas mais gritantes. Então, a minha falha mais gritante é o meu orgulho exacerbado. É ali que eles vão atacar. Trabalhar. É ali que eles vão, sabe, ficar alimentando. E aí como eu já tenho, você nem eu dou ouvido. Você nem percebe que está sendo incentivado. Né? É aquela situação em que a gente gosta de doce e é oferecido um pudim. Um pudim. Então, para nós está... Mas eles trabalham exatamente dentro desse entendimento. Como a Célia disse, eles não são burros, eles são inteligentes. Eles vão exatamente nos nossos pontos fracos. Ataca ali, vai lá, mexe, futuca ali. Eles continuam, Célia. Se sai vencedor dessa luta, ele se eleva. Se nós conseguirmos vencer, nós vamos nos elevar. Se fracassa, permanece o que era, porque o espírito não retrocede. Nem pior, nem melhor. Será uma prova que terá que recomeçar. E isso poderá durar muito tempo. Quanto mais se depura, mais diminuem os seus pontos fracos e menos acesso oferece àquele que os instigam ao mal. Sua força moral aumenta por causa de sua elevação e os maus espíritos dele se afastam. Claro. Porque não tem mais sintonia. Você não vai ficar insistindo com alguém, Célia,
que não te para ir ouve. jogar futebol quando a pessoa gosta de música. Não, eu não quero futebol. Chega uma hora que você não importuna mais. Nem adianta chamar, aquele lá nem adianta Então, chamar. Então, quando nós estivermos voltados para o bem, esses espíritos vão nos abandonar. Olha, não adianta, não adianta mexer mais com a Célia, não, porque com ela a gente não tem vez. Vamos para outro. Eu costumo falar, não, uma peça de teatro, ela só existe porque tem plateia. Perfeitamente. Somos nós. A plateia somos nós. A peça de teatro está aí. Como nós aplaudimos, como nós damos guarida, como nós damos ouvido, eles fazem. Eles querem. Sabe quando o encarnado pensa assim, eu estou fornicada mesmo, eu estou toda arrebentada mesmo, vou levar quem comigo, eu puder comigo. É a mesma coisa. O nosso caminhar reto incomoda. Vamos terminar aqui a questão 872, para nós irmos para a última lei de Deus, lei moral. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, falamos aqui que a gente nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Ainda. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Que a gente hoje se assusta, né, Célia, ao vermos aí a quantidade de perversidade, né? Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos. Após a presente estada, e que para merecermos e repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Como Kardec diz aqui, esforços, os nossos esforços. Esse mundo melhor, para que habitemos esse mundo melhor, é preciso que nos melhoremos. Eu não posso só querer, eu não posso essa potência. Eu tenho vontade. Não, mas a minha vontade tem que ser manifestada pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelo meu caminhar. A minha vontade não pode se resumir só nessa palavra. Eu tenho vontade de habitar um mundo... Nós temos que dar continuidade, né? Pensar, sentir e agir. Senão, a gente vai continuar assim. É aquela caminhada que nós temos que fazer de 100 metros, mas enquanto ficarmos sentados em nossas cadeiras, zero acontecimento. A partir do momento que a gente levante e dê o primeiro passo, aí sim, nós vamos diminuir, já teremos diminuído esse percurso que temos a cumprir. E aí, quando são 100 passos que nós temos que dar, é muita coisa. Aí eu dou o primeiro... se eu parar para... Não, ainda falta 999. Se eu parar para pensar que falta menos do que quando eu estava sentada, fica mais fácil. É verdade. Então, nós temos o nosso esforço, a nossa vontade de atingirmos tal estágio, ela tem que ser assim, muito grande.
A luta é grande, a luta é muito severa, mas não resta outra alternativa senão nos esforçarmos, termos essa vontade e lutarmos para isso. Célia, chegamos ao final do nosso estudo. Então agradecemos a Deus, agradecemos, Pai, por todas essas oportunidades que nos são concedidas. Agradecemos, Mestre Jesus, por abraçarmos essa doutrina. Agradecemos ao nosso irmão Kardec por ter nos deixado esses ensinamentos, essa oportunidade de entendermos a nossa essência espiritual, de procurarmos trabalhar esse espírito, dobrar ainda enraizado, nossas crenças, nossos vícios. Precisamos, mestre, dobrar mesmo esse espírito. E te pedimos que nos ajude, nos fortaleça nessa nossa vontade. Precisamos e queremos, Mestre. Esteja conosco nesse nosso caminhar, nos orientando, nos ajudando. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.